Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a este segundo ciclo de conversas índicas online. Bem, consigo ver que todos vocês que estão aqui já participaram do primeiro ciclo. Obrigada por estarem aqui hoje, obrigada por terem tirado um tempinho para estarem hoje connosco. A Cristina, ela vai entrar daqui a alguns minutos, ela está só a preparar-se. Pronto, e enquanto isso, mas eu não queria deixar-vos a esperar, então, por isso, admiti-vos. Então, uma vez mais, obrigada. Então, este é o segundo ciclo das conversas índicas. E pronto, vai ter a duração, vamos lá ver como é que as coisas correm este ano. O ano passado foi um ano extremamente atípico para todos nós. Foi um ano em que nós tivemos que nos adaptar, readaptar à nova realidade que está em. Eu vou só pedir para colocar os vossos microfones no mute, por favor, só para não fazer interferência. Bom, estava a dizer então que o ano passado foi um ano muito atípico para todos nós, tivemos todos que nos adaptar a esta nova realidade que se está a impor e que parece que não vai a lado nenhum. Ela veio para ficar e nós é que vamos ter que nos adaptar e nos reinventar perante esta situação. Então, este ciclo de conversas, pronto, para quem participou no primeiro, pronto, é um ciclo de conversas que traz semanalmente, geralmente são 2 vezes por semana que acontece, e geralmente começa às 19h30 e tem a duração de mais ou menos 1 hora e meia, dependendo da dinâmica e do fluxo da conversa. Pronto, então é um ciclo de conversas online que tenta trazer sempre profissionais, terapeutas, essencialmente que trabalham nas áreas de saúde e bem-estar e que vêm com temas que têm a ver não só com o contexto em que nós estamos a viver neste momento, mas também com muitas outras questões que têm a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, que são temas que cada vez mais faz sentido discutir, faz sentido falar, abordar, e há muita gente que realmente está, todos nós na verdade, todos nós estamos assim um bocado na incerteza do que é que o futuro nos reserva, estamos todos um bocado na incerteza do que é que vai ser a nossa vida daqui para frente, mas também são tempos em que estão a ensinar-nos que cada um de nós, a sua maneira, com os seus recursos, tem de se reinventar e tem de criar a sua própria vida, o seu próprio destino e a sua própria realidade. Então é um bocadinho isto que eu pessoalmente sinto e pronto, e senti muito o ano passado e este ano continuo a sentir, porque parece-me que este ano não vai ser muito diferente do ano passado, mas eu acredito que todos nós, ou grande parte de nós, já está um bocadinho mais, não sei, talvez um bocado mais consciente, um bocadinho mais, não sei se diria forte, mas pelo menos já não nos apanhou tão de surpresa como foi o ano passado. O ano passado realmente, eu acho que uma das coisas que aconteceu é que foi uma coisa que surgiu de forma assim repentina, ninguém estava à espera, tivemos que de forma muito repentina reorganizar as nossas vidas, as nossas rotinas, pronto, e realmente foi assim um bocado chocante, foi assim um bocado radical para todos nós. Este ano, bom, vamos ver como é que as coisas correm, mas acredito que muitos de nós já estão um bocadinho mais preparados, se é que isso é possível, mas acredito que sim. E pronto, e vamos ver. E com este ciclo, o que é que nós pretendemos? Bem, essencialmente, nós pretendemos simplesmente criar um espaço de conversa em que as pessoas, não só os oradores que vêm cá falar e apresentar os seus temas, mas também todas as pessoas que participam poderem ter um espaço em que podem partilhar e podem realmente dizer o que é que tem sido a sua experiência, o que é que podem então fazer. Então, é um espaço para isso.
e esperamos sinceramente que seja um espaço que nos ajude. As nossas rotinas estão assim um bocado malucas e pronto, e com ela não é diferente, mas ela já vai entrar. Eu não sei se há aqui alguém que gostava de partilhar alguma coisa do ciclo passado. Eu consigo ver que a maior parte das pessoas que aqui está participou no ciclo passado. Algum de vocês tem algo a dizer do que tem sido a vossa experiência com toda esta situação, toda esta nova rotina? Muita gente chama de novo normal. Eu não sei se é o novo normal, eu não sei se esse seria o termo correto, pronto. Mas cada um interpreta ou sente as coisas de forma que faça mais sentido para si. Então, alguém aqui gostava de partilhar alguma coisa, dizer, pronto, como é que se sente, como é que tem estado a navegar nestas águas assim muito turvas pelas quais temos estado a passar, o que é que vocês sentem, o que é que vocês acham. Vamos conversar um bocadinho enquanto esperamos pela Cristina, que vai entrar já. Então, quem quiser falar, fica à vontade. Isto é um espaço aberto e pronto, não é um espaço em que só vou estar eu e a Cristina. Ana Silva. Olá. Olá, Ana. Sim, Ana, pode falar. A Ana levantou a mãozinha, acho que queria falar, ou será que foi... Bem, não sei. Mas pronto, eu estava a dizer que isto é um espaço para todos nós. Sintam-se à vontade para partilharem, para falarem, para... Enfim, porque isto é mesmo um espaço para as pessoas poderem falar e partilhar aquilo que têm sido as suas experiências. A Cristina vai estar a abordar hoje o tema da saúde mental nas organizações. Pronto, para quem conhece a Cristina é consultora em desenvolvimento pessoal e ela tem estado a trabalhar imenso com várias organizações aqui em Moçambique, em termos de cultura organizacional, em termos de valores organizacionais, em termos de indivíduo. Ela também é coach. Enfim, ela trabalha muito nestas áreas e realmente achamos, eu e ela, que este é um tema que faz sentido e que fazia sentido abrir este segundo ciclo de conversas índicas, porque realmente é uma coisa que nos está a afetar a todos, tanto para quem está a trabalhar como para quem não está a trabalhar. Isto é um tema que afeta a todos. Então, Ana Silva, quer falar? Bem, Ana parece que saiu. Acho que está a ter algum problema. Então sintam-se à vontade, bem-vindos aos que entraram depois. Nós estamos só à espera que a nossa oradora entre, ela irá juntar-se a nós daqui a alguns minutos. Muito obrigada por estarem aqui presentes hoje, muito obrigada por terem tirado alguns minutos para estarem aqui connosco. Para quem vem pela primeira vez, o meu nome é Nereida Oia, eu sou terapeuta, sou fundadora da plataforma Índica e estas são conversas semanais que nós trazemos, geralmente às terças e quintas-feiras, a partir das 19h30, e trazemos vários profissionais da área de saúde e bem-estar, da área de coaching, e pronto, todas as áreas relacionadas com realmente o bem-estar holístico das pessoas, seja o bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar energético, a todos os níveis. Então, nós trazemos nestas conversas muitos temas relacionados a estas questões. Muitos dos temas que nós trazemos, talvez para muita gente, são temas um bocado disruptivos, no sentido que são temas talvez que não são muito falados, mas que nós sentimos que já é a altura de começar a falar, porque nós estamos em tempos de mudança, estamos em tempos de transição planetária, estamos em tempos que não só as sociedades estão a mudar, mas o próprio planeta Terra e o cosmos como um todo, está tudo a mudar. E nós, como humanidade, temos de acompanhar esta mudança. Então, há uma série de temas que nós trazemos nestas conversas. Alguns temas são um bocadinho mais comuns, outros temas não tão comuns, mas julgamos nós que todos eles são importantes. E por isso, agradecemos imenso a vossa abertura de coração e de mente para estarem aqui connosco, para ouvir e também para partilhar aquilo que têm sido as vossas experiências. Uma vez mais, eu quero abrir a sessão antes da Cristina entrar. Penso que ela vai juntar-se a nós já. Quem quiser falar, pode falar. Muitos que estão aqui participaram no primeiro ciclo. Alguma experiência queiram partilhar, alguma coisa queiram dizer.
algo que queiram partilhar que estão a fazer e que vos está a ajudar a navegarem estes tempos de incerteza? Fiquem à vontade para falar. Eu já falei muito. Alguém quer falar? Ana Silva tinha levantado a mão. Se quiser falar, fica à vontade. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer partilhar alguma coisa enquanto esperamos pela Cristina, para não ser eu sozinha aqui a falar? O objetivo não é esse. O objetivo realmente não é ser eu a falar. Eu estou aqui apenas como moderadora, embora, pronto, também possa dar alguns inputs, mas gostava também de ouvir de vocês. Alfredo Júnior. Olá, Alfredo, como estás? Tudo bem, Nereida. Consegues ouvir-me bem? Consigo. Tá nítido, né? Eu tenho um problema aí com os microfones, que é uma coisa séria, mas acho que desta vez está bom, né? Olha, pronto, talvez para prestar o meu testemunho sobre esta fase, mas primeiro para parabenizar-te pelo início destas sessões e dizer também que houve muito aprendizado, portanto, nas sessões anteriores, não é? Uma transição do ano, uma transição de energia, uma transição, como tu dizes bem, de toda esta energia, chamemos assim, que a Terra está a sofrer agora, traz consigo um aprendizado muito grande também, por todos os aspectos. Eu queria dar só o meu testemunho, porque olha, eu fui um dos contemplados pela dose da Covid. Eu estava mês passado, fiquei uns bons 10 ou 15 dias pendurado. Pronto, na verdade nunca tinha tido uma paragem. Então acho que esta imposição foi mesmo a bater-me a porta para o meu momento de introspecção. Né? Fiquei 15 dias em que tive que refletir bastante sobre o que é a vida, o que é que são os valores, e duas conclusões cheguei, não é? Mediante ao que realmente pude desta experiência. O vírus é forte, eu era um bocado cético em relação a ele, deixa-me ser honesto. Apesar de estar com todos os cuidados, sempre pensei que pronto, a minha elevação de energia, o meu bem-estar, a ginástica que fazia, a minha complexão física e tudo mais, era suficiente para pô-lo ele fora do ângulo. Mas não foi bem assim. Ele apanhou-me e apanhou-me a jeito. Fiquei 10 dias pendurado mesmo. Graças a Deus, continuei não com a intensidade habitual, mas normalmente a fazer os meus exercícios, portanto, com todas aquelas regras de tratamento, né? Todos os compromissos que rodam nas redes sociais, os chás, os bafos, etc. E consegui safar. Mas há duas lições a tirar disto tudo. Eu julgo que o vírus é algo que veio nesta altura específica. Estamos a ouvir-te um bocado mal, Alfredo. Ok, estava a dizer, talvez agora melhor, não? Olá. Olá, Cristina. A Cristina já se juntou a nós. Cristina, estávamos só a ouvir aqui o testemunho do Alfredo, que estava aqui a falar um bocadinho sobre, pronto, sobre a experiência dele. Ele teve Covid e estava aqui a terminar. Mas bem-vinda, Cristina. Alfredo, muito obrigada. Podemos voltar a ti, está bem? Tá bom, ok, perfeito. Muito obrigada, Alfredo, e pronto, e muita força, realmente não deve ter sido fácil, e pronto. Acredito que aqui no grupo haja muita gente que tenha, que tenha algo a dizer ou a partilhar sobre isso, porque sei que muita gente tem estado realmente a ficar infectada e a apanhar o Covid. Obrigada, Alfredo, pela tua partilha. Tá? Cristina. Ora bem, primeiro que tudo, as minhas desculpas. É aqueles dias que o Mercúrio está muito retrógrado, portanto, para além de me ter atrasado um bocadinho, o computador não colaborou, tive que entrar pelo telefone, que está sem bateria, pá. Mas estamos aqui, que é o que importa. Olá, desculpem o atraso e obrigada pela paciência.
Como estás, minha querida? Desculpa. Estou bem, Cristina, estou bem, obrigada por estares aqui. O importante é que já cá estás. Pronto, eu já tinha feito uma pequena introdução sobre um bocadinho sobre o tema e estava a começar a falar sobre ti, mas pronto, uma vez que cá estás, Cristina, vamos começar então a nossa conversa. Eu vou talvez pedir só porque eu não sei se todo mundo que está aqui já te conhece, pode ser que não, então que te apresentasses um bocadinho, falasses um bocadinho sobre ti, quem és tu, o que é que tu fazes, o que é que tem sido a tua experiência cá em Moçambique, não é? E pronto, e depois aí partimos para o tema. Está bem? Pronto, de uma forma muito resumida para não consumir muito tempo, porque temos que ir para o nosso tema. Olá a todos, obrigada por estarem a assistir e obrigada pelo interesse. O meu nome é Cristina Maldonado, eu sou consultora internacional em desenvolvimento pessoal e de lideranças e trabalho muito com organizações. Estou aqui há 8 anos e pronto, Moçambique é a minha casa neste momento e estou há 8 anos em Moçambique a trabalhar com as temáticas do desenvolvimento organizacional, mudança, o chamado People Change, que é a mudança das pessoas dentro das organizações e, no fundo, a fazer aquilo que eu digo que é o meu moto de vida, que é gerar o efeito borboleta, não é, Nereida? É gerar este efeito de mudança e transformação nas organizações e, com isso, levar isso também para a sociedade através de cada pessoa com quem eu trabalho. Pronto, é um bocadinho disto, faço muita televisão, muita rádio, muita coisa e pronto, olhem, resumidamente é isto. Obrigada. E este tema... Sim, diz. Da saúde mental das organizações, dentro das organizações, em momentos de Covid, é um tema que me é muito querido porque toca essencialmente nas pessoas. E eu tive o privilégio de fazer parte das discussões do Davos 2021, portanto, recebi convite e estive a assistir às palestras e aos debates, e posso-vos dizer que saúde mental nas organizações e a saúde mental dos colaboradores é um tema forte, Alguém que não está a escutar, eu não sei, acho que estou... O som está bom, o meu som está bom. Agora também eu consigo ouvir-te bem e, bom, penso que os outros também. Eu vou tentar ver o que é que se passa aqui com o Galaxy, mas pronto, penso que podes continuar, está bem? Pronto, então, é um tema que está na ordem do dia. Há 2 temas que estão na ordem do dia a serem debatidos e foram debatidos no Fórum Mundial Económico nesta conferência de 2021 e é cultura organizacional e é exatamente a saúde mental das pessoas. E saúde mental não necessariamente se as pessoas têm problemas de doenças crónicas mentais, mas de como é que a pandemia está a afetar a saúde mental das pessoas e como é que isso está a ter impacto nas organizações. E é um tema que me é muito querido. Então, eu não sei... Alô? Sim, Cristina. Nereida? Sim. Desapareceste agora. Pronto. Eu vou, se calhar, levantar alguns pontos e depois gostaria também de ter interação com as pessoas, porque eu acho que estes debates são mais ricos quando as pessoas nos colocam questões e nós podemos ouvir quem está desse lado. Ora bem, há várias questões que se levantam nesta temática. Uma delas é exatamente o isolamento. Esta pandemia trouxe o isolamento, não só o isolamento em termos das pessoas começarem a trabalhar a partir de casa, portanto, deixou de haver a presença física nos escritórios, deixou de haver a interação física das equipas, das pessoas, dos grupos, não é? E as pessoas passaram a trabalhar a partir de casa. O facto de ficarmos em quarentena e em isolamento domiciliário, basicamente, traz também outra questão, que é o isolamento social. Então, as pessoas deixaram de sair com os amigos, de socializar a nível profissional e a nível pessoal, nas suas vidas pessoais. E o que é que isto começa a trazer?
o maior recurso às redes sociais. E todos nós sabemos que as redes sociais não refletem necessariamente a verdade da vida das pessoas. E trazem esta questão, levanta-se muito também esta questão de as pessoas fazerem um esforço enorme para parecerem sempre que estão bem, felizes, saudáveis, com as vidas perfeitas. Começa também a haver aqui um problema de autoimagem, que é as pessoas já não saem de casa, portanto já não se arranjam da mesma maneira, não se vestem da mesma maneira, não se maquilham da mesma maneira, mas nas redes sociais está a aumentar o recurso aos filtros que mudam a nossa cara, esticam os olhos, esticam a boca, aumentam a cara, reduzem orelhas, reduzem narizes, e portanto isto está a criar também um problema grave no que é a nossa autoimagem, como é que nós nos vemos e como é que nos projetamos para o mundo. E está a gerar uma ilusão coletiva. Portanto, as pessoas, e isto sim é um problema de saúde mental, porque isto depois leva a estados depressivos profundos, porque quando sais da rede social, onde tu crias este alter ego, e quando sais do Zoom com os colegas, se calhar hoje em dia as pessoas inclusivamente começam-se a perceber que se arranjam da parte de cima, da parte da cintura para cima, se for preciso na parte de baixo estão de pijama e pantufas. Portanto, isto começa a criar disfunções em termos do que é a nossa imagem mental, a nossa imagem real, e começa a criar também síndromes de isolamento social. E todos nós sabemos que o homem é um ser social, não foi feito para estar sozinho. Portanto, isto é uma das questões que se está a levantar em termos de saúde mental. Outra questão que se está também a levantar é o facto das pessoas agora estarem a ser literalmente obrigadas a lidar com famílias com as quais não tinham que lidar, de uma forma tão intensiva, em modo 24/7, está a levantar problemas sérios de relacionamentos. E as pessoas estão a ser obrigadas, de verdade, a enfrentar os problemas que têm em casal e em família. E isto é outro aspecto da saúde mental dos colaboradores, porque depois é o trabalhar a partir de casa, as crianças que têm o homeschooling, é gerir os horários dos filhos, é os pais começarem a ter que assumir a sua responsabilidade de educadores, que estava a ser literalmente transferida para as escolas. Portanto, isto também está a trazer problemas de saúde mental nas famílias e nos relacionamentos e nos casamentos. E como nós dizemos na brincadeira, o que não é uma brincadeira, mas é sério, mas enfim, depois deste Covid vai haver muito divórcio e vai haver muito bebê. Portanto, são algumas das questões que estão na ordem do dia em termos de saúde mental. E depois estão a aparecer outras coisas também muito positivas e muito engraçadas, que é, isto também está a fazer com que as pessoas se conheçam melhor, porque até agora nós no trabalho não mostrávamos as nossas crianças, as nossas casas, portanto o facto de agora estarmos a fazer zooms e aparecer o filho e os colegas passam a perceber quem é o filho e aparecer, sei lá, o cão e o gato. Portanto, isto também está a expor as pessoas numa realidade que se calhar às vezes não ficam tão confortáveis quanto isso. Portanto, toda esta situação de Covid e de pandemia está a mudar profundamente as dinâmicas sociais, relacionais, pessoais e também, consequentemente, organizacionais, não é? E, portanto, são questões que estão literalmente na ordem do dia. Nereida, estás aí? Estou. Obrigada, Cristina. Acho que fizeste uma ótima introdução a este tema. E pronto, e acho que conseguimos perceber todos que, embora o tema seja saúde mental nas organizações, mas pela tua explanação introdutória a gente conseguiu perceber que realmente a saúde mental é transversal, não é? A todas as áreas da vida, não só nas organizações, mas a nível pessoal, a nível de imagem, todas aquelas questões que tu falaste. Então, eu não sei se... Sabes, sim, não sei desculpa interromper. Diz-me.
desculpa interromper, não percas o teu fio. É fundamental nós percebermos uma coisa, Nereida, e é fundamental nós voltarmos aos básicos. E o que é os básicos? As organizações são feitas por pessoas. E quando eu digo isto, as pessoas dizem: sim, nós já sabemos. Sim, sabemos, mas não há essa tomada de consciência de que tudo o que me afeta a mim como indivíduo vai afetar as organizações, porque vai afetar a minha dinâmica com o grupo. Portanto, o Covid está a afetar as dinâmicas do grupo e as percepções do que é que são as relações profissionais que deixaram de estar dentro de um escritório e passaram a estar dentro da minha casa. Portanto, até onde é que vai o fio que separa o meu profissional, neste momento, o meu ambiente profissional do pessoal? Porque há muita gente que não tem condições em casa, se calhar para ter um escritório isolado do resto da família. Não é? Onde é que eu vou fazer os zooms com o meu chefe? Se eu só tiver uma casa pequena e o meu filho tiver aos saltos em cima de mim porque está na hora de eu brincar com ele. Não é? Desculpa. Não, tudo bem. Não, por acaso, isto que tu disseste agora fez-me pensar numa outra questão, que é que eu pessoalmente olho para o lado positivo, embora muita gente ainda olhe para o lado negativo, e é normal. É que esta questão toda do Covid trouxe-nos uma mudança radical naquilo que é até a maneira como as empresas trabalham. Enquanto que antigamente as empresas faziam questão e até as pessoas eram passíveis de levarem processos disciplinares se ficassem em casa a trabalhar, hoje em dia, quer dizer, os chefes já estão a perceber que realmente, e isto é uma coisa que eu sempre defendi isto, porque eu tive cerca de quase 20 anos no mundo corporativo, eu sempre defendi que realmente, muitas vezes o que interessa é o resultado, não é tanto se a pessoa está em casa, se a pessoa está no jardim, mas se a pessoa apresenta os resultados que são devidos. Então, isto é uma coisa que as pessoas já estão a sentir, e as empresas, e os chefes, e os CEOs, e etc., já estão a começar a perceber que realmente, às vezes, ter pessoas ali não implica criatividade. E se uma pessoa está mentalmente, psicologicamente, emocionalmente em baixo, naturalmente que isto vai afetar tudo, vai afetar a produtividade, vai afetar o relacionamento com os colegas, vai afetar tudo. E as pessoas até começam a autossabotarem-se e a sabotarem o trabalho e os colegas, não porque queiram, mas porque não estão bem. Então, realmente, isto tudo começa, isto já para entrar mesmo no tema das organizações, embora tu tenhas dito muito bem, e é o que eu sempre defendi também, que as organizações são feitas de pessoas. Não são feitas de máquinas, nem são feitas de robôs, são feitas de pessoas, ok? Que depois criam os processos. Se uma pessoa não está bem, naturalmente que tudo vai ficar mal. Porque se o trabalho repara, pessoa... E repara, o que estás a levantar é fundamental, essa questão, que é a mudança que isto está a obrigar a ter em termos de resultados. Ou seja, até há um ano atrás, a maior parte das empresas era focada não necessariamente nos resultados ou nos objetivos, mas era focada nos processos, nos procedimentos, nos sistemas, e a nível de pessoas, as empresas não relevavam as pessoas, relevavam pontualidade, assiduidade. Hoje em dia, esta questão da saúde mental nas organizações está a trazer também isso. Os níveis de stress que as pessoas estão a sentir com esta mudança, porque, por um lado, não lhes está a ser exigido essa pontualidade e assiduidade da forma tradicional que elas conheciam, mas está-lhes a ser exigido resultados. Se a pessoa faz de manhã, à tarde ou à noite, é um assunto que é dela, mas as pessoas não estão preparadas ainda. A maior parte das pessoas, por exemplo, tu, eu e muitos que eu conheço, nós somos consultores e se calhar eu venho de uma escola empresarial muito anglo-saxónica, desde sempre. Portanto, eu sempre fui habituada a isso, mas eu sei que a maior parte das pessoas era-lhes exigido, tipo, aquela questão, se não estás sentada à secretária a trabalhar das 9 às 6, não estás a trabalhar, não produzes. E muitas vezes as pessoas até estendiam a presença no escritório para o chefe ver que ela estava lá. Agora não podes ter esse recurso a essas estratégias, porque o chefe não está lá para te ver. Então, isto também está a gerar elevados níveis de stress nas pessoas, porque elas estão a ser obrigadas a mudar.
E nós sabemos, Nereida, tu e eu, que quando nós mudamos sem ser por vontade própria, e quando nós mudamos sem ser por tomadas de consciência individuais, que estas mudanças são difíceis e são dolorosas para as pessoas. Isto está a trazer também elevados níveis de stress para aqueles que estavam habituados a hábitos comportamentais a trabalhar ou para agradar ao chefe, ou com estratégias de, enfim, com coisas já mais ligadas à parte de gestão de lideranças e de culturas organizacionais. Portanto, isto está a levar a uma mudança profunda de quê? De crenças coletivas, de comportamentos coletivos, que é aquilo que faz uma cultura existir, o conjunto de comportamentos e crenças coletivos invisíveis que fazem o funcionamento de um grupo. E neste momento as pessoas não sabem como funcionar em grupo, porque elas neste momento não estão em grupo, estão em ecrãs como nós. Portanto, isto também está a gerar elevados níveis de stress, muitas vezes de frustração nas pessoas por não saberem e não estarem preparadas para lidar com este tipo de mudanças. E depois tens outra coisa, que são os estímulos que as pessoas recebem. Imagina, além de eu não estar preparada para funcionar dessa maneira, ainda estou a ter que gerir, entregar relatórios, entregar mapas, fazer não sei o quê em casa e estar a conciliar isso com uma série de estímulos externos aos quais eu não estou habituada. E, portanto, é daquelas coisas, isto tudo está a gerar stress nas pessoas e está a afetar o tal equilíbrio mental das pessoas. Jenny, muito obrigada por teres aparecido. E, portanto, estas questões, tens outra questão também, que é algo que está a afetar profundamente a saúde mental das pessoas e nas organizações, que é o nível de VUCA elevadíssimo. Ou seja, o nível de volatilidade da mudança, os níveis de incerteza estão a gerar muitos medos. Estamos a ter que olhar para a morte de entes queridos de caras, estamos a ter que lidar com medos que não estávamos preparados para eles, como o medo da doença, o medo da morte, está a vir ao de cima, o medo da perda de empregos, o medo do amanhã. Repara, há 1 ano e meio atrás, se calhar as pessoas estavam convencidas que o seu posto de trabalho ia durar mais, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Hoje em dia tu não sabes quando acordas se vais ter emprego, não é? Então, e se vais ter o Covid dentro de casa, e se vais ter a morte do teu pai, mãe e tio e outro familiar de seguida, como está a acontecer a pessoas que eu conheço. Portanto, isto está a afetar profundamente a saúde mental das pessoas e, obviamente, a saúde mental das organizações. E eu dou-te um exemplo, uma pessoa, pronto, uma equipa com quem eu estou a trabalhar, uma pessoa que está a lidar com estados depressivos profundos, receber o telefonema do seu líder ou do seu chefe a dizer: se está com problemas, organize-se, ponha-se direita, e se tem problemas vá pedir uma baixa. Portanto, isto também está aqui, estamos com algumas questões que são importantes ser abordadas. Bem, Nereida? Sim, acho que falaste aí de várias coisas e pronto, acho que podemos pegar aí muita coisa que tu falaste. Então, eu penso que tudo o que tu disseste é um bocadinho o que todos nós estamos a sentir, independentemente se estamos a trabalhar numa empresa, se estamos a trabalhar de casa, enfim, todos nós estamos a sentir um bocado isto. Mas então, Cristina, daquilo que tem sido a tua experiência, okay? Isto agora é uma questão que eu te coloco e depois também vou querer ouvir os outros. Daquilo que tem sido a tua experiência a trabalhar com as empresas, com as pessoas e agora nestes tempos, como é que a gente, porque é assim, porque o que eu sinto é que as pessoas estão completamente em pânico, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão deprimidas, não sabem o que fazer, estão completamente desorientadas, mas então, qual é o outro lado da moeda que nós não estamos a ver? Olha, o outro lado da moeda que nós não estamos a ver tem a ver com connosco próprios. E eu gosto muito de falar do VUCA e sugiro a todos os que nos estiverem a ouvir, vão para o Google e vão perceber o que é isto do VUCA.
E o VUCA tem a ver com gestão de mudança, tem a ver com volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade dos tempos que estamos a viver. E o outro lado da moeda é o que é nós fazermos as perguntas certas a nós próprios. Primeiro, como organizações, os líderes assumirem o compromisso e a intencionalidade de contribuírem para o bem-estar das suas pessoas, no sentido de as manterem com foco, com visão. É mais do que nunca importante transmitir às pessoas uma visão muito forte, um foco muito forte e num sentido de pertença, porque isto está-nos a desconectar uns dos outros e nós sabemos que o passo seguinte é desconectarmos de nós próprios. E sabemos que isto é assim que funciona. Então, primeiro que tudo, conexão e percebermos como é que nos podemos continuar a sentir unidos e com sentido de pertença a algo que é um pouco nosso. E mantermos nós próprios o nosso foco pessoal. E percebermos também que se o teu emprego não existir amanhã, que recursos pessoais é que tu tens que te possam ajudar a superar este tsunami mundial? O que é que tu podes fazer em alternativa? A que grupos é que tu podes juntar? Grupos de apoio. Há um exemplo, eu tenho estado a trabalhar com a Everis, que é uma empresa de consultoria de tecnologias em Portugal, é uma empresa digital e é uma empresa internacional, mas pronto, estou a trabalhar com a equipa de Portugal. E o que eles fizeram, eu tenho dado este exemplo, é muito interessante, eles criaram um balcão digital que dá algum apoio às pessoas. No fundo, têm à disposição coach, mentoria, tem um psicólogo, tem também apoio em termos, repara, é porque isto está a mexer com as bases de vida, aquilo que nós não punhamos em causa. Como é que eu vou segurar a minha casa se me faltar o trabalho e o ordenado? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? É que isto está-nos a abanar nas nossas estruturas mais profundas e quando vamos à pirâmide de Maslow, não é? As necessidades básicas estão a ser postas em causa neste momento. Portanto, nós estamos a entrar em modo de sobrevivência. Isto afeta-nos mentalmente, porque o nosso foco deixa de ser no trabalho, e passa a ser como é que eu amanhã ponho arroz em casa. E já não é amanhã, é hoje. E já não é hoje, é agora. Percebes? Pronto, então eu acho que aquilo que nós estamos a perder esta conversa cansa, eu sei, eu própria já estou cansada, é o mar de oportunidades que a mudança traz. Sim, toda a gente agora fala disso, mas é o mar de oportunidades em nós próprios, de descoberta e de percebermos como é que está a ser o nosso contributo numa organização para uma equipa, como é que eu posso apoiar os meus colegas, como é que eu os posso segurar. Esta do balcão digital, eles inclusivamente têm apoio jurídico, porque as pessoas estão a lidar com essa coisa, perder casas, renovar contratos de casas de aluguer, de compras, de empréstimos, não é? Portanto, apoio jurídico, inclusivamente tem um momento de well-being neste balcão, que é pessoas podem fazer yoga ou podem fazer atividades físicas online. Portanto, eu acho que as empresas têm aqui algumas oportunidades para mostrar às pessoas that I really care, que eu realmente me importo contigo como pessoa e não como uma peça do meu grande xadrez para atingir alguma coisa. E isto contribui para, de alguma forma, estabilizar os medos, trazer esse sentido de pertença a alguma coisa e ajuda a elevar os níveis de otimismo e de contribuição das pessoas, não é? E de querer fazer coisas. Então, isto ajuda também a melhorar a saúde mental das pessoas, é sentirem-se seguras. Obrigada, Cristina. Bem, eu agora gostava, se me permites, gostava também de abrir a sessão para os participantes. Eu acho que a Cristina já nos deu aqui várias ideias que nós podemos pegar e tentar aprofundar um bocadinho mais. Então, caso haja alguém aqui no grupo que queira
partilhar alguma coisa, uma experiência, ou tenha uma questão, ou esteja a passar por alguma situação, pronto, a Cristina, como ela disse, ela, para além de consultora de desenvolvimento pessoal, ela também é coach, e pronto, pode ser que a inquietação de um seja a inquietação de todos. Então, quem tiver alguma coisa para perguntar, questionar, partilhar, então este é o espaço, sintam-se à vontade. A minha câmera está muito branca, esta realmente isto hoje é a minha logística. Estás ótima, conseguimos ver bem. Então, a sessão está aberta. A sessão está aberta e obrigada, Trace. Foi uma pena ter dado conta de convite já à tarde. Excelente conteúdo. Obrigada, muito obrigada. Está aberta a sessão. Por favor, vamos partilhar, vamos falar, sinta-se à vontade. Este é um espaço de partilha. Ninguém está aqui para... Yara Salvador, quer dizer alguma coisa? Sim. Olha, confesso que não é a Yara, mas aqui é a Gilberta. Eu usei o computador da minha filha para entrar para o debate, ou para isto, para compreender melhor o processo. Se calhar para a minha questão vai exatamente do lado contrário. Eu sou uma funcionária pública, trabalho numa instituição da administração pública. E na administração pública, na verdade, nem todos têm as condições para colocar os funcionários a trabalhar a partir de casa, certo? Certo. E as pessoas têm que ir trabalhar. E o decreto presidencial lá diz que temos que fazer a rotatividade e por aí fora. Portanto, nós, por um lado, colocou bem a Cristina a questão do trabalho a partir de casa, que também está a gerar os seus problemas e que temos que virar a página, e a mudança aqui é compreender que temos que, a partir da casa, trabalhar, acordar, preparar-nos como se fosse o serviço e sentar e fazer o meu trabalho, e com aquele intervalo normal que ocorre no posto-trabalho. Sucede que na administração pública nós temos esta situação que, mesmo com rotatividade ou não, temos que ir trabalhar. Então, há uma situação que eu gostaria de ouvir um pouco da Cristina, mas que pudesse nos ajudar a compreender melhor. É que nessas situações também temos já aquela questão de começarmos a ficar com medo uns dos outros, certo? Porque temos que estar a trabalhar, ninguém sabe, e uma das questões, na minha opinião, é que este Covid também remete-nos a que cada um de nós, como indivíduo, tem que fazer a sua parte, que é, temos que ir ao trabalho, mas quando voltamos do trabalho temos que ficar em casa, certo? Então, ficamos nesta situação de estarmos ali todos na sala, ninguém sabe quem tem Covid, quem não tem. Porque enquanto não ocorrem os sintomas, eu não tenho uma gripezinha, não tenho não sei o quê, não vou ao hospital, eu acho que estou bem. E com o grande problema dos assintomáticos, não é? Então, está a gerar aqui uma questão de medo, até de estar no local de trabalho. Exato, então gera até conflito entre o indivíduo, neste caso o colaborador, e o setor do RH, porque todo mundo quer ficar em casa, mas as instituições têm que funcionar. Este é que é o ponto, as instituições têm que funcionar, temos que ter os resultados necessários, a administração pública tem que funcionar, o Estado tem que funcionar, não vai fechar as portas por conta do Covid, ninguém vai fechar as portas por causa disso. Então está aqui esta situação, como ajudar os colaboradores a compreender isto, que sim, temos que estar aqui, sim, temos que nos cuidar, mas como ajudar a gerir esta ansiedade dos funcionários, eu não sei se poderia o termo melhor, sob o ponto de vista de... Ansiedade e medo, é. Exato, e medo de estarmos aqui, e não sei se a minha colega, e esta coisa de estarmos ali todos mascarados, e sabe que as máscaras em algum momento cansam, e ninguém pode tirar a máscara porque é um perigo, blá blá blá, aquelas coisas todas que sabemos que não vou aqui repetir. Então a minha questão é, desculpe ter que explicar um pouco isto para compreender melhor a diferença. Não, como é que nós, principalmente o setor de RH,
ajuda estes colaboradores a compreenderem que sim, estamos nesta situação, como é que temos que nos comportar, que mensagens fundamentais devem ser passadas, que é para nos ajudar a gerir este processo, porque não está fácil mesmo. Portanto, era só um comentário e tentar... Excelente questão, muito obrigada. Excelente questão, muito obrigada, porque isso era a segunda parte das questões que eu iria levantar e levantou-a por mim de forma que eu não faria melhor. Muito obrigada, porque isso realmente é o outro lado também desta moeda. E como é que, em termos de saúde mental, não é? Porque saúde mental é o quê? É a qualidade de vida da minha saúde em termos emocionais, psicológicos, mentais, portanto, tudo o que tem a ver com o que se passa na minha mente e no meu emocional. Portanto, saúde, eu tenho que ter uma boa saúde física e tenho que também ter equilíbrio a nível do que é a minha saúde mental e espiritual e emocional e tudo isso. E, portanto, essa questão é muito válida, é completamente válida. Como é que eu vou lidar com os medos e as ansiedades? Porque depois isto gera o quê? Discriminação, preconceito, portanto, todos os preconceitos e discriminações que havia, por exemplo, quando apareceu a SIDA e ninguém sabia o que é que era a SIDA e ninguém conhecia, portanto, as pessoas começaram a ter reações estranhas umas com as outras por causa disso. Mais ainda com um vírus que não é, ninguém percebe muito bem como é que ele funciona e que mata, de verdade, muito rapidamente. E o que é que eu acho que é importante os RHs fazerem? Primeiro, focarem-se nas pessoas. Eu sei que há casos muito graves que estão a acontecer nas empresas em que nem sequer facultam máscaras para os colaboradores, ou se não, enfim, cada um está por si, no fundo. Cada um está por si. E este cada um por si gera um ambiente de subsistência e de sobrevivência e de autopreservação. Portanto, isto começa a ir para o nosso lado negro, como eu costumo, como seres humanos. Nós todos temos, que é quando entramos em modo de sobrevivência, deixamos de ser animais de grupo simpáticos e passamos a ser animais de grupo muito antipáticos uns com os outros. E, portanto, o que é que os RH podem fazer? Primeiro, campanhas muito fortes de sensibilização, de informação. Quanto mais eu souber sobre isto, quanto melhor informado eu estiver, menos medos eu vou tendo, porque o medo vem também do desconhecido. Portanto, tem que haver fortes campanhas de informação, de comunicação, de sensibilização e depois tem que haver fortes campanhas de consciencialização de mudança de comportamento. Por exemplo, as pessoas têm que ter consciência que elas são responsáveis por elas e a partir desse momento eu sou também responsável pelo outro que estiver à minha volta. Eu não consigo entender como é que é decretado um recolher obrigatório a partir das 21 e nos bairros se continua na rua a consumir álcool, a socializar, etc. As pessoas estão mesmo a morrer. E, portanto, é importante os RH terem um papel ativo no que é a gestão de toda esta mudança e evolução. Muita informação, muita comunicação, muitas ações de sensibilização, inclusivamente monitoria, é importante monitoria. É importante também nós próprios percebermos que se eu não tiver a certeza, se eu própria tenho, já não é se o outro tem, é se eu posso estar aqui assintomática e eu própria não saber, não é? Sou assintomática. Eu não vou andar a fazer testes todos os dias, ninguém anda, não é? E mais, ninguém anda a fazer testes assim, com essa frequência, se não tiver sintomas. Portanto, é importante os RHs tentarem perceber que política de testagem é que podem proporcionar aos seus colaboradores para manter os níveis de mais tranquilidade e segurança entre as pessoas. E é importante nós percebermos como é que podemos ser o máximo responsáveis por nós, sem entrar em paranoia.
Temos que ser responsáveis por nós próprios não entrarmos em paranoia e apoiar as pessoas dentro do possível. Mas aí é muito difícil e é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta tipo uma solução mágica, porque a mudança de cada um tem que ocorrer por vontade própria. Eu não compreendo como é que os próprios líderes de muitas das organizações, eles próprios incentivam a reuniões, a formações, a uma data de coisas, põem em risco a eles próprios e às pessoas deles. E muitos deles têm sintomas, sabem que têm Covid e continuam a ir trabalhar como se nada fosse e continuam a estar com pessoas como se nada fosse. Portanto, eu penso que isto é uma parte também de consciência individual, que eu sou responsável por mim e pelos que estão à minha volta. E aí eu acho que o Covid aqui está a trazer uma grande mudança em Moçambique, porque em termos comportamentais de grupo, eu ouço coisas como, aqui ninguém nos vai pôr em casa, moçambicano, não, ninguém põe moçambicano em casa. Vamos todos, não é por sermos moçambicanos ou não sermos moçambicanos, nós somos tão vulneráveis a isto como os outros, e eu acho que é o que este vírus nos está a trazer, é mostrar a nossa vulnerabilidade, não é? E mesmo assim há muita gente que não entende, mas que eu acredito que seja por ignorância, de não ter formação e de não ter a educação suficientes que lhes façam entender o que é o risco de tudo isto. Então, como é que nós como RH podemos trabalhar? Podemos ser os primeiros a dar exemplos, podemos ser os primeiros a confrontar, neste caso de verdade, as lideranças para a implementação de políticas que protejam as nossas pessoas. E aí tem que haver os RH têm que se assumir como agentes de mudança verdadeiros e não aqueles que querem, a maior parte das vezes, agradar aos líderes. Enfim, eu às vezes digo estas verdades porque é o que eu vejo e se calhar não devia dizê-las desta maneira, mas eu acho que está na hora de deixarmos cair algumas capas, de percebermos a verdade, os riscos que estamos mesmo a correr e assumirmos o nosso papel como agentes de mudança. E é isso que eu acho que os RH podem fazer e ajudar os outros a tomarem consciência. Não é possível as pessoas não perceberem que estão a pôr em risco as vidas das próprias famílias, dos filhos. Mas não há uma resposta mágica, infelizmente. Não há. Claro, concordo consigo. Olha, mas muito obrigada. Na verdade, Cristina, este tema é daquelas coisas que podemos ficar toda a noite a falar sobre o assunto. E disse bem que as pessoas não têm consciência da gravidade do assunto. Eu falo isto porque o dilema de tentar fazer compreender que, olha, não temos que ir aos funerais, não temos que ir às festas, não ocorre só às pessoas dos bairros, ocorre em nós que estamos nas instituições que compreendemos e vemos o problema a acontecer. Mas concordo consigo. Sim, sem dúvida, concordo consigo plenamente. Por interrompê-la, eu vi, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Sim. Como é que nós RH, eu não sou RH, sou capital humano, mas enquadro-me dentro dos RH. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático e eu peço muita desculpa se isto que eu vou dizer ferir suscetibilidades. A intenção não é ofender nem ferir suscetibilidades, mas a intenção é mesmo olhar para as coisas de forma crua e dura como ela é, como esta realidade é. Eu vi umas publicações no Facebook muito acesas, pessoas muito zangadas, e repare, estas pessoas são aquelas que estão dentro das organizações, ok? Porque estamos a falar, quando eu digo bairros, não quer dizer que seja bairros melhores ou piores, é comunidades, é grupos, onde há pessoas, onde há vizinho ao lado, ok? Então, o que eu lhe vou dizer, as pessoas que escrevem, o que eu lhe vou dizer, são as próprias pessoas que estão dentro das organizações, a trabalhar todos os dias, provavelmente no sistema do sistema público, e portanto é difícil.
pessoas muito, muito zangadas e muito acesas e muito fundamentalistas contra o nosso presidente por ter mandado fechar as igrejas. E chamam, invocam os fariseus, e invocam Jesus, e invocam Deus, e invocam tudo e mais alguma coisa, porque o nosso presidente não tinha que fechar os cultos. Então, a minha pergunta é, a minha relação com Deus está onde? Está dentro de mim ou está num espaço público quando eu me dirijo para ir fazer o que quer que seja? A minha relação com Deus está dentro de mim. Se a minha relação com Deus puser em risco a vida do próximo, essa relação com Deus é o quê? Então, as pessoas que continuam a achar que se deviam manter os cultos neste momento, não é para todo sempre, é agora, não é? Em que eu estou em risco, tu estás em risco, o outro também, porque eu não sei quem é assintomático aqui, não é? Estas pessoas são as mesmas que estão dentro das organizações. Está a perceber? Portanto, como é que esta tomada de consciência tem que ser cívica? Os RH aqui têm que ter um papel de contribuir para uma tomada de consciência cívica, porque eu acho que isto já ultrapassa as organizações, isto tem a ver com uma sociedade, com uma forma de viver em grupo e em sociedade. A tomada de consciência do meu eu como cidadã, que já está acima da organização, não é? E, portanto, como é que isto realmente vai afetar a saúde mental do meu colega, que vai olhar para mim com medo, vai olhar para mim com preconceito, ele sabe lá se eu tenho Covid, se eu não tenho Covid, se eu me protejo, e agora aquele não desinfeta as mãos, e vê lá agora que o outro não tem o gel, e agora vê lá que o outro fez não sei o quê, e o outro agora está muito próximo. Isto afeta o estado mental das pessoas. E o que eu me pergunto é, onde é que podemos, cada um de nós, contribuir para que o outro também tome esta tomada de consciência cívica, de dever cívico? Eu espero não estar a ofender, porque a ideia não é ofender nem a fé, nem o credo, nem ninguém. Eu estou a levantar um problema que está nas redes sociais. É real, concordo consigo. Perfeito. Não é? Então, estas pessoas que estão zangadas porque não há culto são as mesmas que estão dentro da sua organização a trabalhar ao seu lado. Se calhar são as mesmas pessoas que me estão a atender a mim num balcão público. Portanto, os RH não podem levar com esta responsabilidade toda em cima, porque eles são responsáveis por mobilizar uma organização, mas se a pessoa não quiser, não há RH que valha a ninguém, não é? Porque isto, se eu não quiser, eu não faço. Obrigada, Cristina, pela conversa. Tá claro. Pronto, era mesmo para ouvir um pouco de si essa experiência e essas dicas, esses conselhos que nos dá, né, para RH, e eu agradeço imenso. Obrigadíssima. Como RH, a minha sugestão é mobiliza-se, eu não sei se pertence a alguma equipa de RH, caso sim, o que eu lhe sugiro é seja agente de mudança. E ser agente de mudança agora Certo. é ter força. Perfeito. E fazer ouvir a sua voz, isto é uma coisa que nós trabalhamos muito em autoliderança e liderança, fazer ouvir a sua voz no sentido de perceba onde é que as pessoas estão a ter os comportamentos menos adequados e se a sua liderança não aceitar, arranje forma de fazer isso como um ato pessoal, quase, dentro da organização. Faça campanhas muito fortes de informação, sensibilização, olha, arranje campanhas de comunicação interna no âmbito do RH, em que todos os dias, por exemplo, ou de 2 em 2 dias, manda um boletim informativo para as pessoas sobre os números, manda informação, mande os números, quais são medidas a tomar, transforme isso numa campanha de comunicação interna.
Como é que as pessoas Tá podem, por exemplo, ter aquelas medidas de prevenção? Onde é que se podem dirigir em caso de ter sintomas? Quem são, sei lá, os números de contacto? Transforme isso numa forma de comunicação interna, que as pessoas tenham vontade de Tá bem. tenha força para falar com os seus superiores e dizer isto é, somos nós a cuidar das nossas pessoas, fazer estas campanhas neste momento. Cristina? Ok. Obrigadíssima. Nada. Muito obrigada, Yara. Berta, desculpe, muito obrigada pela sua questão. Cristina, temos aqui mais uma pessoa que quer falar. Não sei como é que se chama, vem como Galaxy A10. Pode falar, está com a mãozinha levantada? Pode falar. Sim, Galaxy A10, pode falar? Bem, eu acho que a pessoa depois, pronto, deve estar distraída, não sei. Olá? Olá? Aider, está aqui o Aider a assistir. Pronto. Aider, queres colocar alguma questão? Olha o Alfredo Júnior. Olá, Alfredo. Olha, pronto, enquanto o Galaxy A10 não fala, eu só queria talvez acrescentar uma coisa, Cristina, aquilo que tu disseste. Eu acho que tudo o que tu disseste é o que deve ser feito realmente pelos RHs a nível das organizações, mas também há um outro lado que eu também acho que é uma oportunidade para os RHs nas organizações começarem a fazer, que é campanhas de consciencialização e sensibilização de saúde preventiva. Como prevenir que se apanhe, seja Covid, seja que doença for. Porque o que eu noto agora é que as pessoas durante muitos anos não se preocuparam, ou porque não tiveram tempo, ou porque não tiveram consciência da importância, mas hoje em dia, cada vez mais é importante as pessoas começarem a perceber qual é a importância de terem práticas preventivas de doenças. E eu acho que esta é uma ótima oportunidade, por exemplo, é uma ótima oportunidade, e nós aqui em Maputo já temos, felizmente, muitos profissionais a surgirem, tanto profissionais de medicina convencional como terapeutas. Por exemplo, é uma boa altura de se começar a introduzir nas empresas pequenas palestras, pequenos debates a explicar, por exemplo, qual é a importância de ter uma boa alimentação, que tipo de alimentos é que previnem gripes e doenças como Covid, que tipo de práticas diárias é que a pessoa deve fazer para manter o sistema imunitário forte, que isto é uma coisa, porque isto aqui não é só uma questão, é mudança de comportamento, sim, mas também é preciso haver uma mudança no estilo de vida. O que é que a pessoa come, como é que a pessoa come, que práticas é que a pessoa faz. Por exemplo, há muita gente que ainda não percebeu qual é a importância, por exemplo, de tirar 10 minutos por dia e fazer meditação, ou de tirar 15 minutos e fazer um exercício físico, yoga, tai chi, uma caminhada. Portanto, esta é uma ótima oportunidade, eu acho, é a minha opinião pessoal, é uma ótima oportunidade dos RHs também começarem a trazer ou levar profissionais para as empresas, para começarem a falar sobre a importância destas coisas. Porque de nada vale eu ficar trancada em casa 24 horas, mas a comer mal, com medo. Eu não sei se vocês sabem, mas o medo é um tipo de emoção que enfraquece muito o sistema imunitário. O medo é das piores coisas para o nosso sistema imunitário. E o Covid, o que é que ataca? Ataca o sistema imunitário. Portanto, se eu não tenho um sistema imunitário forte, naturalmente que eu vou ficar mal. Então, como é que eu posso ter práticas na minha vida diária que me permitem ter um sistema imunitário forte? Já há aí várias práticas. Temos yoga, temos qigong, temos tai chi, meditação, alimentação alcalina, etc. Há muita coisa que se pode falar. E já há muitos profissionais para falar sobre isso. Pronto, era só isto que eu queria... É mais uma dica, né? Não sei se ajuda, mas pronto, é mais uma dica. Olha, e pegando nessa dica, enquanto mais alguém tem a mão levantada? Galaxy A10, quer falar? Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. Tereza Manuel. Olá, Tereza. Fala, Tereza, fica à vontade.
É assim, muito obrigada. É uma oportunidade muito grande para mim. A Cristina falou uma coisa que tocou-me bastante em relação a para que cada um de nós seja agente de mudança, na verdade. Porque se nós deixarmos toda a responsabilidade para o gestor de recursos humanos, por exemplo, o que está a acontecer é que a mudança de comportamento não pode ser apenas num contexto. Isto é, as pessoas só lavam as mãos, usam a máscara, distanciamento, quando estão no local de trabalho, porque sabe que o gestor de recursos humanos está lá para controlar. Exatamente. Nós só mudamos de comportamento quando sabemos que queremos satisfazer alguém. Agora, eu acredito que a mudança de comportamento começa comigo, não apenas no local de trabalho. Que eu seja agente de mudança e propagação de informação, que eu seja um exemplo no trabalho, em casa, tanto como na igreja, na rua, no mercado. Nós temos visto em certas empresas que os profissionais só usam a máscara quando estão no portão. Mas quando estão fora do portão, a coisa é outra. E depois, se um indivíduo ou um trabalhador, por exemplo, numa organização, tem a história, testou Covid positivo, não é? Este indivíduo tem a história de violência psicológica em algum momento que ele passa no local de trabalho. Porque em todo local onde ele passa é rotulado como positivo, por exemplo. E isso, em algum momento, acaba influenciando também naquilo que é a produtividade deste funcionário. Claro. Agora, que a mudança, exatamente, que a mudança aconteça. Primeiro, eu tenho que mudar para que a minha família siga o exemplo, para que os meus colegas, que não dependa apenas do gestor de recursos humanos, por exemplo. Temos empresas, cá em Moçambique é uma realidade, que só tem gestor de recursos humanos, ok. Mas certas empresas precisam de psicólogos, na verdade. Claro. Porque tem a história de pânico que está a acontecer nas empresas. Tem funcionários com stress, por exemplo. Tem funcionários com história de violência psicológica, com traumas, por causa dos números que tendem a aumentar a cada dia. Como é que tem sido a gestão desses casos se a empresa não tem um psicólogo para gerir esses casos? Se a empresa não tem contato com uma unidade sanitária para fazer acompanhamento. Agora, a gestão de recursos humanos, a história de saúde mental nas organizações tem sido um calcanhar de Aquiles desde que iniciou a situação da Covid-19. Isso verifica-se em todas as vertentes que acabam influenciando também naquilo que é a produtividade dos próprios funcionários, da própria empresa. Agora, é um cenário, quer dizer, muito grande, é uma oportunidade. Eu gostaria até que estivessem muitos de todos os pontos de Moçambique, por acaso, neste debate, para transmitir esta experiência em cada local de trabalho onde a pessoa está. Isto é, receber a informação aqui e amanhã passar esta informação para os outros colegas, para que cada um de nós seja portador da informação e mude de comportamento. Isso é essencial, a mudança de comportamento. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua intervenção, Teresa. Eu gostaria de deixar alguns insights sobre aquilo que disse, porque foi uma intervenção muitíssimo interessante. Então é assim, primeiro, o preconceito e o bullying que se faz contra as pessoas que testam positivo. Como se a pessoa se tivesse exposto voluntariamente a um risco. Eu devo dizer que eu conheço casos e perdi um amigo muito chegado aqui em Moçambique, marido de uma grande amiga minha, há cerca de 2 semanas. O senhor não se expôs a nada, nem corria riscos nenhuns. Infelizmente teve o azar de estar ao lado do irmão. E o irmão, que não sabia que estava positivo, contaminou a ele, à mulher e ao filho. Ele faleceu, a mulher e o filho superaram, mas ainda não estão a 100%. A mulher não está a 100%. São grandes amigos meus, amigos daqueles daqui de... Então, primeiro, levantou essa questão super interessante que é o bullying. O bullying contra a pessoa que testa positivo. Então, acho que devemos ser agentes de mudança também aí, e quando percebermos que alguém pratica bullying contra alguém positivo,
fazermos alguma coisa dentro do possível para cortar esse tipo de comportamento. A seguir, quanto mais informação houver, menos preconceito há. Não é? E, portanto, menos bullying há, porque o bullying é fruto do medo e do preconceito. Os comportamentos de bullying são frutos da ignorância, do preconceito e do medo. E, portanto, quanto mais informação houver, menos espaço vamos dar para que esse tipo de comportamento exista. E, Teresa, fez-me lembrar uma coisa muito interessante, que me acompanha desde que eu comecei este meu percurso na área do desenvolvimento organizacional e de lideranças e de pessoas e de culturas, etc. Eu, quando fui fazer as minhas acreditações aos Estados Unidos, e eu conto esta história várias vezes, o nosso mentor, que é um senhor que, primeiro que uma pessoa chega aos calcanhares dele, tem que caminhar muito nesta vida, ele disse-nos uma coisa que me acompanha e que eu vou deixar consigo porque acho que vai de encontro ao que disse. O nosso trabalho dentro das organizações é muito mais importante para o desenvolvimento de uma sociedade do que aquilo que nós possamos pensar. E porquê? Porque dentro das organizações, normalmente, as pessoas têm acesso a informação, a formação, a treino, a desenvolvimento de competências, a desenvolvimento até de competências intelectuais e pessoais, que se calhar não teria se não estivesse dentro dessa organização. E as pessoas com quem nós consultores trabalhamos vão levar isso com elas, aquilo que nós semearmos, aquilo que nós conseguirmos deixar com essas pessoas, elas vão levar isso para as suas vidas, porque isso fica dentro de cada um. E elas vão levar isso para as suas vidas fora da organização. E elas vão passar a ser agentes de mudança no seio das suas famílias, no seio das suas comunidades e no seio da sua sociedade. Então, é fundamental o papel das organizações na forma desta gestão da saúde mental das pessoas, é fundamental, porque nós temos acesso privilegiado às pessoas que estão connosco, que são as nossas pessoas. E eu lamento dizer que, infelizmente, os primeiros cortes que se fazem quando há crises são nas duas áreas que, por acaso, são as minhas áreas de profissão e de formação base, que é pessoas e marketing e publicidade e comunicação. Pessoas e comunicação são as primeiras áreas onde as lideranças cortam, quando deveria ser exatamente o contrário. As pessoas têm que ser o investimento das organizações, porque principalmente agora o tecido, aquele tecido, aquelas teias, os fios que ligavam as pessoas não existem fisicamente. Então, se eu não investir nas minhas pessoas, está tudo estragado, não é? Então, eu acho que cada um deve ser esse tal agente de mudança, porque se o for dentro da sua organização, lhe garanto que estará a contribuir para que alguém vá gerar essa mudança na sua própria casa. E isto é o tal efeito borboleta que eu costumo dizer que gosto de fazer, por exemplo, com estas conversas, com os debates com as pessoas. Então, sugiro que se mantenha como agente de mudança dentro da sua própria organização, com os seus colegas. E quanto mais informada a Teresa for, mais vai ajudar os seus colegas a lidarem com tudo o que tem a ver com o medo, o preconceito, a insegurança, a morte de alguém querido. E estas pessoas vão levar isso com elas para casa. E esse vai ser o seu efeito borboleta. Portanto, esta questão das organizações é muito mais profunda e muito mais relevante do que aquilo que as pessoas possam pensar. E é importante os líderes perceberem que é aqui que neste momento têm que fazer o investimento. Gestão de medo, não é gestão de mudança, é gestão de medo, gestão de insegurança, gestão de tudo aquilo que faz com que o meu equilíbrio mental seja colocado em causa e prejudique aquilo que é o cumprimento dos meus objetivos como colaborador. Não sei se ajudei, espero ter ajudado.
Sim. Cristina, muito obrigada. Olha, estamos com cerca de 15 minutos para terminar a sessão. Então, quem quiser ainda falar, colocar questões, fica à vontade. Tem ainda alguns minutos e a Cristina está mesmo aqui para isso. E muito obrigada, Cristina, por tudo aquilo que já foi dito. Eu penso que tocaste em pontos muito importantes. E obrigada também às duas intervenções que foram feitas, também muito importantes e muito interessantes. Quem quiser mais falar, a sessão ainda está aberta, fique à vontade. Entretanto, Cristina, se quiseres adicionar algo também, e quem quiser falar pode a qualquer momento. Então, enquanto não se levanta mais uma mão, eu gostaria de vos deixar sugestões de consulta e onde é que vocês na própria internet podem ir saber mais sobre estas coisas. Sugiro-vos que consultem o site da Ernst & Young. Eu não sou consultora deles, mas gosto muito de ir ao site deles, porque eles têm sempre informação muito interessante sobre este assunto e eles têm um relatório muito interessante que é o resultado de umas jam sessions, ou seja, de umas sessões de debate e de discussão que eles têm feito com líderes de várias áreas a nível mundial e que têm a ver com como é que as lideranças, os C-levels, como nós chamamos, os níveis dos CEOs, dos CFOs, dos C todos, podem tentar antever o pós-Covid, porque é importante preparar, o pós-Covid vai acontecer. Como é que eu me estou a preparar para o pós-Covid? Como organização e como colaborador. Então, eles têm um relatório muito interessante com os resultados destes debates a nível mundial e com perguntas muito interessantes e que são coisas que qualquer pessoa lê e, portanto, muito fácil leitura e que nos fazem pensar muito e que abordam estas questões também da saúde mental e do equilíbrio que eu tenho que manter como indivíduo dentro na minha vida e na minha organização e em todo lado, na casa e na família, etc. Portanto, sugiro essa leitura. Sugiro que vão também ao site do Banco Mundial. E o Banco Mundial tem também um relatório muito interessante sobre a questão da saúde mental como uma prioridade nas organizações e na sociedade. Ok? Então, sugiro também. E sugiro que procurem informação sobre o Fórum Económico Mundial e a Conferência Davos 2021. Davos 2021, que trouxe coisas muito interessantes. Se forem ao YouTube e puserem estas chaves, estas palavras-chave, vão aparecer vídeos com com informação muito, muito interessante. Então, e aí é que eu digo, esta é a vossa responsabilidade, mantenham-se informados, mantenham-se posicionados também no que é o vosso papel nesta história do Covid e da pandemia e na vossa própria gestão emocional. Aumentem o vosso coeficiente emocional. Neste momento é fundamental porque, Nereida, vai aumentar os nossos níveis de proteção das nossas defesas e da nossa imunidade, não é? As emoções são a raiz da nossa relação com o nosso corpo e com esta questão da imunidade e das nossas defesas perante estes agentes externos que gostam de conversar connosco, não é? Obrigada, Cristina. Pronto, e para quem queira depois falar contigo, contactar-te para saber mais a fundo sobre algumas coisas, como é que as pessoas podem encontrar? Queres deixar aí os teus contactos? Posso deixar, eu gosto sempre de deixar a parte das redes sociais, que é mais fácil as pessoas deixarem mensagem ou responder. O telefone, confesso que depois é tanta mensagem que eu perco metade delas e às vezes não sou boa a responder por telefone. Então, sugiro que consultem a minha página do Facebook, através de Cristina Maldonado vão encontrar duas páginas minhas, uma pessoal, uma mais profissional, podem contactar através das duas, qualquer uma que seja. Podem também procurar no LinkedIn, Cristina Maldonado Cortes,
e podem também procurar no Instagram, Cristina Maldonado Portes, e deixar mensagem, e eu normalmente respondo às mensagens. E obrigada pela oportunidade, Nereida, é sempre tão bom conversar contigo e ter estas conversas índicas. Obrigada, querida, eu é que agradeço. Eu estou aqui a deixar os teus contactos, então, para quem quiser falar contigo e pronto. Porque pronto, tu és coach também, és consultora, dás este apoio às organizações, mas também individuais. E também às pessoas. Portanto, ultimamente tenho procurado mais até para este life coach, como é que eu me vou gerir, como é que eu vou lidar, como é que eu vou enfrentar tudo isto. Então, sim, e é fundamental, quer seja comigo, quer seja contigo, Nereida, porque és uma terapeuta por excelência, eu te conheço, eu também te conheço. Procurem pessoas com as quais se identifiquem, seja eu, seja a Nereida, seja qualquer outro terapeuta, porque assumirmos as nossas fragilidades é um sinal de força. Eu costumo dizer que assumir uma fraqueza é para os fortes. Então, sejam fortes para assumir as vossas vulnerabilidades neste momento e procurem pessoas com as quais se identifiquem, mas não aquelas pessoas que vão chorar convosco. Essas não vos vão ajudar em nada. E aquelas que vão dizer que isto está muito mal convosco também não vão ajudar em nada. Portanto, procurem pessoas com as quais se identifiquem e que vos possam contribuir para que façam melhor esta parte do caminho. Procurem, seja eu, que terei muito gosto em ajudar, a Nereida também, que eu conheço, seja quem for, mas procurem ligar-se a pessoas que estejam ligadas ao lado positivo, ao lado do bright side of life, mas não no falso sentido das redes sociais, no verdadeiro sentido, que alguém que vos diga, abraça a tua tristeza, abraça o teu medo e agora o que é que vais fazer com isso? Obrigada, Cristina. Bem, estamos mesmo já na reta final desta conversa. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Quem ainda quiser dizer alguma coisa já afinal, fiquem à vontade. Ou deixar um feedback também, não é? Sim, também podem deixar feedback, agradecemos. Alguma coisa. Sim, Yara? Sim, Gilberta aqui, não Yara. Gilberta, sim. Olha, não um comentário, mas apenas dizer que agradecer. Eu recebi por WhatsApp este encontro e fiz questão de fazer parte do grupo. E confesso que foi bom, foi muito bom. Coisas como estas ajudam-nos, confesso que o que eu ouvi foi bom, são os nossos dilemas do dia a dia. E estar aqui em grupo, ouvir as experiências dos outros e pronto, fazemos um pouco de catarse daquilo que são os nossos problemas, não é? Isso também ajuda com outros profissionais experimentados Confesso, muitíssimo obrigado, Cristina, muitíssimo obrigado a Nereida. Desculpe se pronunciei mal o seu nome, mas eu estou feliz, conto continuar a participar destes encontros e, na verdade, eu estou em RH, trabalho em RH, e me vão ajudar, estou. Muitíssimo obrigada, boa noite, a próxima. Gilberta, não vai embora ainda. Outra coisa que os RH podem fazer, e se calhar estará nas suas mãos, é promover encontros virtuais com profissionais como eu, como a Nereida e as vossas equipas, promover isto dentro das organizações, alguém que possa ajudar as pessoas a entender melhor. Portanto, procurem pessoas, eu sou oradora, a Nereida também, portanto não quer dizer que seja, não é para me promover, quer seja eu, seja a Nereida, seja quem for, procurem profissionais que possam fazer este tipo de debate com as vossas equipas, a quem as pessoas possam fazer perguntas. Tá. Tal como nós estamos a fazer aqui, que não sejam só aquelas pessoas que vão lá, falam e vão embora. Pessoas com quem as vossas pessoas possam interagir. Tá bem. Obrigadíssimo. Obrigada.
Obrigada muito obrigada. Obrigadíssima. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Berta. Bem, é assim, eu vou deixar aqui no chat o meu contacto, para quem quiser, quem tiver aqui, nós temos um grupo de WhatsApp, é só para vos informar, temos um grupo de WhatsApp em que divulgamos este tipo de eventos aqui em Maputo. Então, tudo o que está a acontecer a nível de bem-estar, atividades, etc. Então, eu deixei o meu contacto. Quem quiser entrar no grupo WhatsApp, é só uma questão de mandar uma mensagem e eu adiciono a pessoa ao grupo WhatsApp. E vocês já poderão receber semanalmente publicidade sobre estas conversas. E poderão estar sempre atualizados, está bem? Muito obrigada. Cristina, meu amor, muito obrigada uma vez mais. Amor. Obrigada pelo teu efeito borboleta que levas para todo lado. Eu penso que falaste sobre um assunto que nos afeta a todos realmente e pronto, acho que deixaste aqui dicas importantes, houve aqui interações muito interessantes e questões também muito importantes. Acho que a Teresa queria dizer qualquer coisa. Teresa? Já estava, Sim, já Teresa? estava mesmo a escrever. Hello, Sim, Teresa. já estava mesmo a escrever. Muito obrigada, aprendi muito. Olá. Sim, estamos a ouvir, Teresa, estamos a ouvir. Estava aqui a dizer muito obrigada, muito obrigada. Acredito que deu para aprender e vamos implementar. Até já no WhatsApp, lá estarei. Boa noite. Obrigada. Muito boa noite. Obrigada. Obrigada. Então, Cristina, bem? Então, obrigada. Cristina, queres dizer alguma coisa já para fechar? Já mesmo para fechar a nossa conversa de hoje? Acho que está tudo dito. Espero que sejam esses tais agentes de mudança e que encontrem formas criativas de fazer chegar estas coisas às vossas pessoas, tal como iniciativas como a tua, promovam este tipo de encontros com as vossas empresas, as vossas equipas, procurem pessoas que vos ajudem a superar e sejam vocês as borboletas que saem deste tipo de coisas. E olha, eu estou disponível, tu também, e portanto muito grata, muito amor e muita gratidão a ti, Nereida, e a todos os que se disponibilizaram para nos ouvir, não é? Muito grata a todos. Obrigada, Cristina, uma vez mais. Muito obrigada a todos os participantes. Fluir, obrigada pela partilha. Nós é que agradecemos Fluir por terem estado aqui até agora e por nos terem ouvido. E a todos os participantes, muito grata. E pronto, e vamos continuar. Semanalmente temos mais conversas. A Cristina também poderá voltar mais, não é, Cristina? Com outros temas também sempre relevantes. Sempre à disposição. Sempre. O importante é que estamos a falar. A Índica está aqui, o projeto Índica está aqui, sempre que vocês quiserem, precisarem, Nereida, eu estou aqui. Muito obrigada, Cristina. Então pronto, então até a próxima conversa, espero que todos possam participar na próxima conversa e pronto, e até lá, cuidem de vocês, cuidem da vossa saúde, do vosso emocional e não se esqueçam de ser felizes, está bem? Porque a nossa felicidade a gente é que faz. Muito obrigada, Cristina. Na rádio. Até já! Até já! Obrigada. Até já. Boa noite.